Deus, nós louvamos o Teu nome, Deus. Somos gratos pelo privilégio que temos de estar aqui, Senhor. De ter esse tempo junto, Deus, esse tempo de adoração a Ti também, nos disponibilizando para aprender, Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Deus. Nesse tempo de aprendizado, Deus, e tudo aquilo que tem sido colocado aqui, Deus, seja de fato para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para que Teu nome seja conhecido, Deus, em toda a terra e todos os povos possam Te glorificar, ó Deus, pelo que Tu és, pelo que Tu faz, pela Tua essência, porque Tu és Deus, Senhor, Tu és soberano. Muito obrigado, Deus, ser conosco, nos conduza nesse segundo período agora, falando sobre a Tua glória, Deus, que o Teu nome seja glorificado, Deus. Toma a minha vida, a vida dos Teus filhos que estão aqui e nos direciona. Toma o nosso coração esteja sensível a perceber o Senhor, a grandeza da Tua presença no meio de nós. Deus. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nós, na semana passada, nós tivemos assim um pouco de correria. Amém. Obrigado. Nós começamos na semana passada falando sobre o motivo supremo de missões, que é levar a glória de Deus. Lemos Salmo 96, que especifica bem, expressa bem essa questão de anunciar, cantar ao Senhor, anunciar a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas. E depois fomos discorrendo em algumas questões, falando ainda da glória de Deus, da importância do que é a glória de Deus. Tivemos uma direção mais simples de falar sobre o que é a glória de Deus, no sentido de que a glória de Deus está naquilo que Ele faz e onde Ele está. A gente consegue perceber isso no decorrer da Bíblia. O próprio Moisés falando na condição de querer olhar para Ele, ver a glória dEle, Ele falou, se revelou para Moisés. Em diversas ocasiões, Jesus também se manifestou, mostrando a sua glória manifesta nele. A transfiguração é uma revelação da glória de Deus na pessoa, de quem Ele é. E a glória de Deus também se manifesta no próprio Jesus Cristo. Uma promessa de Deus que aconteceu, o Filho de Deus, que veio de uma mulher, que foi citado aqui hoje. Isso expressa a glória de Deus. Então, toda a Bíblia manifesta a glória de Deus. E a gente deixou alguns versículos para vocês meditarem e lerem. E nesses versículos, muitos deles sinalizam só a expressão da glória de Deus, como Abacuque, né? Assim como as águas cobrem o mar, que a glória de Deus cobrirá toda a terra. E isso soa para a gente como um imperativo de anunciar a glória de Deus, para que Ele receba a glória que é devida ao seu nome, né? A glória que é devida ao seu nome. Então a gente glorifica. Nós falamos sobre dois pontos de vista que o Senhor nos conduz. Deus revela a sua glória ao homem para receber a glória do próprio homem. Então Ele revela a sua glória ao homem. E a Bíblia toda é uma manifestação da glória de Deus, porque ela traz isso. Esses dias, nós tivemos uma experiência, sexta-feira agora, nós tivemos uma experiência muito, muito legal, conversando com um missionário que está lá no Oriente Médio. Nós estávamos fazendo um trabalho de oração e chamamos ele, acho que a Jaqueline também estava lá, acho que ela ouviu bem. Foi online, ela estava lá, mas não estava lá no Paquistão, ela estava lá porque foi online, né? E ele trouxe uma revelação assim muito interessante. E eu vi ali a manifestação da glória de Deus, sabe? Manifestação da glória de Deus, da forma com que Ele anunciou a grandeza, como é que Ele foi anunciar a glória de Deus para os povos, que não é só o fato de não conhecer, é o fato de rejeitar, de ter uma ação contrária, não é só o fato assim, muitas pessoas elas estão nem aí, outros povos já estão resistindo mesmo,
uma repulsa sobre aquilo que vem da manifestação da glória de Deus. E aí ele estava falando da experiência que ele tem lá, sobre como está sendo as conversões lá, onde ele está. E foi interessante que ele falou assim, nós temos um projeto de distribuir 210 Bíblias por mês, né? 210 Bíblias por mês. E ele falou isso, mas eu creio que todo mundo ficou pensando, por que 210 Bíblias por mês, né? Aí depois ele foi explicar que é 7 Bíblias por semana. 7 Bíblias, né? Por dia. Então, 7 aí dá 210, né? Isso, eu acho que é isso. Ajuda aí a fazer conta. É 7 Bíblias por dia. Mas como é que é essa coisa de distribuir 7 Bíblias por dia lá no Oriente Médio? Eu não vou nem falar aqui o nome nem aonde ele está, porque nós somos gravados. Aí, ele falou que é o seguinte, ele sai de madrugada. E eles colocam as Bíblias nas portas das pessoas. Muitas Bíblias vão ser rasgadas. Mas muitas das pessoas vão acordar de manhã e vão pegar a Bíblia e pode acontecer de alguém ler. E isso está acontecendo. Isso eu vejo que não é coisa do homem, isso é uma estratégia do próprio Deus. Talvez a gente entenda com isso, quando a gente fala que Deus é um Deus missionário e Ele está em missão. É porque Ele continua fazendo coisas sobrenaturais para que a glória dEle continue se manifestando nos nossos dias. Ele não saiu da posição de que Ele é quem faz a missão, Ele é quem dá continuidade à missão, à obra. A gente vai estudar sobre o Espírito Santo ainda como Deus que determina as coisas, né? E aí ele falou de uma mulher que pegou a Bíblia e ela, porque não pode, então ela pegou e guardou, escondeu a Bíblia e ficou lendo. Ficou lendo e ela com o marido, as atitudes dela começou a ser mudadas por causa da leitura da Bíblia. E começou a mudar. E o esposo dela começou a perceber que ela estava mudando. E começou a perceber que ela estava mudando porque ela estava lendo a Bíblia. Chegou um determinado momento que não tinha como. Por que essa mulher está mudando tanto? Por que o comportamento dela está mudando tanto? E aí ela foi e falou para o esposo dela que é Jesus, né? Jesus está mudando a minha vida. Aí ela foi contar que ela acordou de manhã e a Bíblia estava lá na porta, ela pegou e começou a ler e Jesus começou. E aí ele começou desesperado, falou que não, que tem que jogar isso fora, que tem que queimar que isso, que aquilo. Mas ele estava vendo que ela estava mudando para melhor. Então ficou o testemunho dela e a rejeição com as escrituras. Muçulmano, no Oriente Médio. E aí, o que acontece? Ela vai e questiona ele, tá bom, mas Jesus está falando, se eu estou mudando tanto, vamos desfazer disso? E convenceu, do jeito que Eva convenceu, né, deu a fruta lá para Adão, a gente tem, nas crianças a gente ensina assim, né? Também ela chegou assim, poxa, olha, alguém me entregou a Bíblia, vamos jogar fora agora? E aí aconteceu que eles resolveram não jogar a Bíblia e a família e as pessoas, ele também se converteu e hoje ela lidera um dos grupos mais difíceis de evangelização no Oriente Médio, que é o grupo de mulheres. Então ela está manifestando a palavra de Deus para outras mulheres. Tudo isso escondido. E eu estava vendo nisso que é a glória de Deus. O que é a Bíblia? Quando a gente fala assim que a palavra do Senhor tem poder, a palavra do Senhor tem poder mesmo. E quando a gente começa a ter como ideia que nós não entregamos o que nós queremos, nós entregamos, aquilo me chamou a atenção, porque se eu tiver esse entendimento de que eu não preciso entregar nada mais além do que o conteúdo que tem nas nossas mãos, que é a própria palavra de Deus, ela por si já é poderosa para fazer os resultados acontecerem. E Deus manifestar a glória dele, porque a glória de Deus não vai se manifestar por causa do jeito que eu quero fazer as coisas. A glória de Deus vai se manifestar quando as pessoas conhecerem quem ele é, através da escritura que ele próprio deixou. Então,
para mim foi uma experiência boa e trazer para vocês, porque nós estamos falando de missões. E como é que missões trabalham? Então, veja bem, 30% dos missionários no campo, e a gente está falando justamente porque a prioridade de missões é a glória de Deus, 30% de muçulmanos no campo aceita Jesus sem ninguém pregar para eles. Então, a essência não é o missionário, a essência é o conteúdo que chega na mão dele. Isso não é desfazer do missionário, isso é entender que ele precisa ter um conteúdo para se levar, não só no campo. Aí eu estava pensando, não só no campo, mas no nosso campo também, a gente precisa saber quais são os instrumentos que nós estamos utilizando para evangelizar, para pregar, porque é a palavra que precisa ser anunciada, porque ela revela Deus, e ela revela a glória de Deus. E se ela revela a glória de Deus, é a prioridade da missão, é revelar a glória de Deus. Então, para eu não falar missão, sempre eu me corrijo aqui, para a gente entender, a evangelização mundial, porque a evangelização mundial é a extensão da evangelização local. Então, se eu quero fazer uma evangelização ao nível de anunciar a glória de Deus, eu preciso ver aonde está a glória de Deus. A glória de Deus está na revelação da sua própria palavra a nós. Seus ensinamentos, e claro, que Ele nos chamou e nos comissionou para trabalhar com Ele, nos deu o privilégio de anunciar a glória dEle com Ele, sobre os cuidados dEle, sobre a orientação dEle, sobre os propósitos dEle, e sobre a soberania dEle. Então, se nós temos isso como essência, já temos um grande caminho percorrido na missão que nós temos a fazer. Os nossos pensamentos, eles precisam ser ajustados exatamente dentro de um contexto de quem é Deus, através das suas escrituras reveladas a nós, a forma com que Ele trabalha, a manifestação dos seus feitos, que é a fama de Deus, a glória de Deus, o que Ele fez, o Criador do céu e da terra, a proclamação de quem Ele é, o que Ele fez, a essência do que Ele é. Nós falamos na semana passada que Ele é de fato o Criador, porque Ele traz à existência as coisas inexistentes pelo poder da sua soberania, majestade, e não há outro como Ele. Esse entendimento em nós traz reflexão sobre o nosso dia a dia de testemunhar a glória dele para as outras pessoas, seja perto ou seja longe. E entender que não somos nós, é Ele quem faz todas as coisas. E esse testemunho na sexta-feira me fez refletir sobre isso, sobre a importância de tomar atitudes direcionadas pela própria palavra e pelo Espírito Santo que nos conduz, para que, de alguma forma, o receptor que está do outro lado, que é o alvo do nosso chegar, e a gente tem falado isso desde dos inícios, falando sobre a questão da missão, alcançar o não alcançado, esse não alcançado, esteja ele perto ou longe, que a gente sempre tem estudado sobre isso, o não alcançado, que é o receptor de toda a mensagem que a gente está levando, a gente precisa estar compilando toda a mensagem que revela a glória de Deus, que é a mensagem dele, para passar como testemunho, para passar como pregação, para passar como evangelização, para passar como devoção. E se eu tenho tantas ações dessa palavra em mim, então para refletir a glória dele em nós. E olha, e esse é outro ponto de manifestar a glória dele. É saber que temos o privilégio hoje de ter um Deus que falou com o homem, que visitava Adão no cair da tarde, que por causa da queda, concernente à queda, nem vou falar por causa da queda, que Deus não move, concernente à queda, trouxe um plano aonde viria o Deus nascido de mulher, para que ele tivesse
essa soberania, até porque a terra foi entregue aos homens. A terra foi entregue aos homens. Jesus nasceu vindo de mulher, gerado por Deus, mas vindo como homem, 100%. Então, resgatou, redimiu nele todas as coisas. E a gente vendo essa grandeza da glória dele se manifestando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que hoje nós dizemos que ele é uma pessoa, mas ele se manifesta através da nossa vida, ele está em nós. Ele veio como consolador, como confortador, como orientador, como professor, como intercessor. O Espírito Santo veio com todas essas prerrogativas. E hoje ele habita em nós. Nós somos hoje o veículo em que o Espírito Santo, ele caminha e vai nos conduzindo para manifestar a glória dele. Por isso que eu acredito que algumas atitudes como essas que estão acontecendo lá, de missões. Por quê? Porque Deus se utiliza do homem, dá a ele uma estratégia meio, sei lá, vamos chamar uma estratégia meio assim, fora do comum, para não chamar estratégia meio louca, fora do comum, mas fora do comum, Deus já deu ordens no Velho Testamento fora do comum. Imagina, durante 7 dias, as muralhas, né? Essa é uma ordem fora do comum. Não tinha condições daquelas muralhas caírem. E no último dia você dá mais 7 voltas e não faz nada. Depois glorifica o nome do Senhor e a muralha vem abaixo. Isso é ordem comum. E se você for ver a manifestação da glória de Deus, e a gente está falando que o motivo supremo de missões é levar a glória de Deus para as outras pessoas, para aqueles que não conhecem, para que eles possam conhecer o Deus que sustenta o universo na palma das suas mãos. Nós precisamos dizer isso para as pessoas. Sabe quem é o nosso Deus? É aquele que sustenta o universo na palma das mãos. Isso é loucura para alguns que não entendem, mas é a verdade. E essa verdade a gente fica meio com medo de falar e a gente acaba não dizendo essas verdades. E eu estou falando aquilo que para nós é assim, porque existem outras verdades que a gente também está ocultando na mensagem. Então a gente está ocultando a manifestação da glória de Deus na mensagem que a gente leva. Porque a mensagem precisa estar atribuídas à glória de Deus manifesta. Quando Deus toca um homem desse que está num campo onde a palavra não pode ser pregada porque é proibido se anunciar o evangelho. Então ele está num contexto onde o milagre, aí ele entra. Deus entra. Como é que Deus entra? Deus entra dando uma estratégia por causa do contexto que ele está vivendo. Ele fala lá, a minha palavra basta. Entrega a Bíblia nas portas. Algumas Bíblias são rasgadas, mas de alguma forma alguém vai ler. E aí a glória dele se manifesta naquela hora e a gente está vendo o que está acontecendo. E quando a Bíblia fala da grandeza de ele ser Deus para poder simplesmente fazer com que as pedras possam clamar, e esse é um Deus que criou, e de uma forma muito, assim, talvez, que transcende um pouco o nosso entendimento. A gente vê os Salmos falando. Os Salmos é um livro que bate muito na teologia, né? Salmos, as orações místicas de Salmo, batem muito na teologia, mas está ali escrito em Salmos. São homens que quiseram transmitir o momento que Deus estava fazendo de uma forma... Então, quando o Salmo fala que
Os céus proclamam a tua glória, porque está falando da criação. Está falando da criação, sabe? Quando Davi ora, com aquela coisa toda, enquanto eu me calei diante do Senhor, os meus ossos apodreceram. São orações místicas, mas bíblicas, de quem tem um relacionamento de quebrantamento com Deus numa profundidade. Então, ele está manifestando a glória dele de uma forma assim, de arrependimento, mas ele está se expressando com aquilo que ele tem de melhor do seu relacionamento com Deus, da grandeza de saber o que é para a gente pensar o que é essa grandeza desse Deus que nós temos que proclamar a outras pessoas. E a gente está tirando a essência da glória de Deus da pregação por causa das pessoas, dos receptores. Dependendo de como é o receptor, eu não tenho uma estratégia de Deus, eu tenho uma visão humana minha do que poderia atingir aquela pessoa se eu chegasse com aquela mensagem. E aí eu trabalho para que essa mensagem não chegue daquele jeito que eu acho que vai machucar. Mas eu posso também estar tirando a essência da glória de Deus de se manifestar como Ele é para aquela pessoa que vai ouvir. Então, a glória de Deus, sabe? A glória de Deus, ela precisa se manifestar das pessoas, para que essas pessoas conheçam. E quando a Bíblia fala nesses versículos que nós lemos, né? E a glória de Deus, e nesses versículos também ainda entrou Mateus, sobre a nossa função. E a gente pode ler algumas, vamos ler Números 14, 21. Bota para a gente aí, Números, alguns versículos que vocês, eu não sei se todos leram, se trouxeram alguma coisa. Nós vamos hoje fechar só a glória de Deus, porque na outra semana nós vamos ter 2 aulas juntos, que é a base bíblica de missões do Novo e do Velho Testamento. Números capítulo 14, versículo 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Abacuque também fala a mesma coisa. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da tua glória. E o que é a glória de Deus? Que nós falamos aqui. É aquilo que Ele faz, é aquilo que Ele é, e naquilo que Ele faz podemos ver a glória de Deus, mas não é isso só fechando. Tem diversas expressões do que é a glória de Deus. A misericórdia de Deus revela a glória de Deus. Jesus Cristo manifesta a glória de Deus como homem, veio como homem, abriu mão da sua glória, mas manifestando a glória de Deus na obediência. Na missão que ele teve, ele teve uma missão e manifestou a glória de Deus até o final da missão, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Então ele fez questão de manifestar a glória de Deus, a obediência do crente sobre aquilo que Deus coloca nas mãos dele para fazer, é a maior expressão de manifestação da glória de Deus. A missão que nós temos é revelar o Deus que nos conduz a fazer. Um ato de obediência manifesta a glória de Deus de tal forma que você não tem como mensurar o que isso pode trazer. Imaginemos. Eu não sei se alguém já achou, eu não achei ainda outro contexto de Ananias. Eu não vejo. Alguém já viu outro contexto de Ananias na Bíblia, a não ser aquele evento de Paulo? Não me lembro, né? Mas sei que ele era um daqueles que estavam lá servindo ao Senhor por causa da forma com que ele responde. E mesmo contradizendo ao desejo do coração dele, ele se dispôs a fazer o que Deus mandou ele fazer. Ananias, vai lá na rua tal. Lá tem assim, lá está Saulo lá, orando lá. Vai lá, Ananias questiona. Esse que é aquele perseguidor dos cristãos, Deus vai e revela para ele o propósito que ele tinha com Paulo. E Ananias foi lá e sim o fez. Não me lembro de outro ato dele, mas sei que esse ato dele correspondeu também
com o que a gente vê hoje na figura do Paulo, sendo um daqueles que realmente um exemplo, não de perfeição, mas de fidelidade à missão que foi entregue na mão dele, porque todos nós temos nossos erros, mas ele foi fiel com aquilo que foi colocado nas suas mãos, e eu não estou aqui para julgar se ele foi perfeito ou imperfeito, eu estou aqui para de repente observar o que Deus através dele se manifestou nas próprias Escrituras Sagradas, e como a gente faz uso de tudo que ele viveu ali com Deus, como nós fazemos uso nas nossas pregações. E eu não estou aqui dizendo se é perfeição ou não perfeição, eu estou dizendo que eu vejo Ananias envolvido diretamente nessa pessoa. Olha como é que uma obediência pode trazer a manifestação da glória de Deus de forma que você não tem como mensurar. Foi lá orar por uma pessoa lá. Às vezes, você pode ser chamado para orar por uma pessoa que você também não gosta muito dela. O grande problema é que a glória de Deus, ela continua sendo a glória de Deus. E Deus continua sendo Deus, e a gente faz isso até. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. A gente, às vezes, pensa que Deus não fala e não faz coisas que Ele fez lá no passado, também não pode fazer hoje, em proporções diferentes, são culturas, são gerações diferentes, são estilo de roupas diferentes, transporte diferente, tecnologia que não tinha antes, mas Deus continua sendo Deus para falar com você. Ora por uma pessoa assim, que é muito importante para mim, e você daqui a pouco, você não sabe, você não vê, e daqui a pouco você vai ver a glória de Deus se manifestando, e você fez parte por a sua obediência. Olha, a obediência também é glorificar o nome do nosso Deus. O propósito da missão é levar a glória de Deus entre todos os povos. A sua fama, o seu nome, o nome de Deus revela quantas coisas o nome de Deus revela, né? Quem Ele é. A própria Bíblia fala para não levar o nome do Senhor e não falar o nome do Senhor em vão, mas o nome dele é o nome que manifesta a glória de quem Ele é. Messias, o Salvador, o Redentor, a justiça. O nome dele precisa ser proclamado. E hoje a gente tem o nome dele muito usado para a nossa vida, porque a gente às vezes no nome de Jesus você ora, vai ser curado, porque tudo que você faz em nome dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, nele nos movemos, nele existimos. Então nele as coisas acontecem, e às vezes a gente usa isso muito para nós, mas para a glória da proclamação também tem que ser usado a glória dele. O anúncio a ser levado é o anúncio da glória dele. À medida que o nosso Deus for conhecido e amado entre os povos da terra, Deus receberá a glória que pertence somente a Ele. Entendeu? A glória que só pertence a Ele. Mas para isso acontecer, Ele precisa ser conhecido entre aqueles que não o conhecem. Aí está a centralidade da missão. A missão não é simplesmente ir, como a gente falou no começo. A missão é saber o que eu estou levando quando eu estou indo. Eu não estou indo. Olha que ele chama Paulo e fala assim, esse para mim é um vaso importante, alguém que vai ser muito importante para proclamar entre os gentios. Não foi isso que ele falou para Paulo? Para ele. Então, olha só, a missão era de Deus. Deus está falando, ele vai ser importante naquilo que eu vou dar na mão dele para ele levar. A glória de Deus, ele ia levar a glória de Deus para aquele outro povo. Então, ele era importante para Deus. Você, como missionário, como evangelista, como proclamador, como alguém que está inserido numa sociedade onde você circula, transita, você que entende que Deus você está ali em missão dele, por ele, para ele, para a glória dele. Você está ali colocado onde você está, no seio da sua família, nos projetos que você faz parte, da sociedade, da condução,
Você está ali inserido porque Deus olhou para você e falou assim: essa é uma pessoa muito importante para mim, ela vai me glorificar onde ela estiver. Ou Deus pode não falar isso para mim e para você? Ou não há, biblicamente, uma orientação para que nós venhamos fazer isso? Ide, portanto, por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é o mesmo chamado? Situações diferentes. Paulo, um apóstolo ali, que foi considerado em uma ocasião diferenciada da muitos de nós, mas com uma missão. A missão de Paulo era proclamar a glória de Deus aos gentios. E não abriu mão de proclamar para os próprios apóstolos também, porque aí ele estava no mesmo nível de poder circular a verdade de Deus. E peraí, o que vocês estão colocando aqui? Vamos entrar numa reunião aqui para saber o que está certo e está errado. Tomar conhecimento da glória de Deus faz com que você circule com mais autonomia dentro das conversas que relacionam o próprio Deus da missão. Por isso, é muito importante o trabalho de missões mundiais, ou evangelismo mundial, que visa levar a glória de Deus entre todas as nações, em todos os povos, que é o fundamento da missão. Fundamento da missão, que é manifestar a glória de Deus. Só que parece que quando a gente vê esses milagres de testemunhos acontecendo, parece que essa mesma ação de manifestar a glória de Deus no campo, parece que ela não está sendo a mesma ação de manifestar a glória de Deus na cidade, entendeu? E na realidade, eu preciso entender que da mesma forma que existem diversas estratégias de Deus aí, o Espírito Santo, ele ensina. Então a gente não está aqui para ensinar o Espírito Santo como fazer e nem dizer que tem que ser assim ou tem que ser assado. Porque ele foi aquele lá que, num determinado momento onde Paulo de repente já estava na posição, Atos capítulo 13, eles estavam orando, e aí chegou assim, tipo assim, agora é a hora. Não, agora é a hora. E ele determina, e a gente vê a ação do Espírito Santo, agora é a hora. Separa-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Olha, Espírito Santo, não está, ou ele não faz hoje a mesma coisa para algumas pessoas, especificamente, porque a obra é dele. Nós declaramos na igreja o tempo todo que a igreja é do Senhor Jesus. Quando nós declaramos isso, então nós precisamos de fato entender que ele é quem determina como a obra vai ser feita. E a intimidade com ele nos dá a condição de discernir a voz dele, para saber quando ele está falando para ir e quando ele está falando para parar. Não passe para a Macedônia, ele vai determinar a forma, o dia, a hora, vai. Isso não quer dizer que ele nos tem como robô, ele sabe como é que nós agimos, mas entendemos que para se manifestar a glória de Deus, Deus tem que estar envolvido na nossa mensagem, na nossa missão, na nossa tarefa, que a missão é dele e nos chama para trabalhar essa missão com ele. E a gente vai olhar essa base missionária na próxima aula, tanto no Velho como no Novo Testamento, a base bíblica de missões, desde Gênesis capítulo 3,15, desde Noé, desde Abraão. Isso não está longe do que a gente faz hoje, aqui na mina, ou aqui na frente da igreja, ou no seu trabalho. A grande questão é que a ordem de Deus, a ordem que Jesus dá aos discípulos, é que os discípulos ensinem tudo aquilo que Jesus estava ensinando. E os discípulos vêm ensinar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Você vai encontrar barreiras, mas eu estou contigo. Mas a nossa geografia, nossa sociedade é diferente da que eles estavam vivendo naquele período, sim. Mas o Deus é o mesmo, é a mensagem. E o propósito é o mesmo. O propósito é Apocalipse 7, 9. O propósito está
Está em vigência ainda. O propósito está em vigência. Os povos são diferentes, a geografia é diferente, porque foi trabalhada, entrou artifícios diferentes, mecanismos diferentes. A mensagem não, a mensagem continua sendo a mesma. Eu tenho um montão de situações diferenciadas para poder fazer a missão hoje, que muitos não tinham. Ou algumas pessoas, a Valnice fala isso, algumas pessoas falam assim, eu queria viver na época de Jesus. Valnice me lembra, eu queria viver na época de Jesus, porque Jesus estava ali. Ela falou assim, olha, eu não queria viver na época de Jesus não, porque eu tenho um grande privilégio. Naquela época, Jesus estava na minha frente. E ele fala que ele ia enviar o Consolador. Hoje a gente tem o Senhor atuando dentro de nós, habitando dentro de nós, onde nós estamos com Ele. São privilégios, são situações diferenciadas. O Deus e a proposta continua sendo a mesma. Ele está mais próximo de nós, falando conosco o tempo todo. Então ela falou que não. Eu falei assim, eu preferia o meu tempo. Que ter o Espírito Santo hoje habitando dentro de nós. E ele é um ser, mas ele não é um ser material. Ele é um ser espiritual, é o Espírito Santo. A forma dele se materializar na terra é através de nós, é em nós. E Jesus falou que ia fazer isso. Se eu não for, ele não vem. Se eu não for, ele não vem. Deixa eu ir. Sabe? Não é assim que ele pediu permissão, mas eu estou falando assim, sabe? Eu vou, papai. Mas se eu não for, ele não vem. E quando ele vier, ele vai ensinar a vocês o caminho da justiça, do juízo. Ele vai orientar, ele vai testificar de tudo que é meu. Ele vai fazer isso, e o Espírito Santo hoje está fazendo isso. E quando a gente entende que missões é anunciar a glória de Deus, a gente tem todos os recursos que nós precisamos. A gente tem a presença do Deus em nós. E saber discernir o que é a glória dele para anunciar a glória dele, tanto perto quanto longe. Para o anúncio eu tenho que desmistificar, para a mensagem eu tenho que desmistificar o conteúdo, ainda que eu tenha que observar a geografia e a língua que se fala. Eu não posso pregar em português para alguém que fala inglês e que não sabe português, porque ele não vai entender. E eu vou estar pregando a mensagem nua ali. Então eu preciso me esforçar para aprender o inglês. Eu preciso me esforçar para aprender o inglês, mas eu não vou mudar o conteúdo. Eu só preciso falar o conteúdo que eu tenho na língua que ele possa ouvir. Culturalmente, a gente vive isso em termos de cultura, gente. Eu fui num lugar esses dias. Gente, às vezes a gente está tão perto, mas eu saí de lá, eu estava nervoso. Uma comunidade, entrei numa comunidade, mas nervoso com a forma de falar, com os cânticos, não são músicas aquilo, sei lá. Que eu estava, meu Deus do céu, me tira daqui, eu preciso sair daqui. Assim. E aí você vai vendo todo mundo na rua, é tudo pejorativamente a mesma harmonia de linguagem. Eu estou dentro daquela comunidade. Eu não fui de carro lá dentro, claro, né? Vou ficar procurando endereço de carro dentro de comunidade. Mas aí você vai andando pelos becos. Gente, parece que a gente está fora, parece que a gente está em outra, sabe? É diversas questões mesmo assim, que você fica às vezes meio que apavorado. Como é que é? Tem coisas que eles falam que a gente já nem entende mais, eles evoluem em umas coisas que a gente precisa ter um dicionário do que eles estão querendo comunicar. E está perto, né? E aí eu entrava num beco, saía num beco, meu Deus do céu. O pessoal só me arruma história para me entrar aqui. E aí uma música aqui, aquela música mesmo, aqueles funk que eu nunca tinha ouvido aqui fora. Meu Deus. Alguém tem que anunciar o evangelho para eles de uma forma que eles entendam. Mas eles estão próximos, eles já entendem. Mas eu estou dando só um exemplo do que é tão perto e tão diferente a linguagem de todos, porque passa a ser as crianças, eu vejo as crianças na rua, é todo mundo aprendendo a mesma forma de lidar, a mesma forma. Mesmo vocabulário, mesmo entendimento, a interpretação, eles sabem. Então, quer dizer, o que muda
geograficamente, linguisticamente, a gente tem as dificuldades, mas a glória de Deus é única para ser anunciado entre todas essas línguas. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Nós estamos predestinados a ser derramados na forma de Jesus Cristo. Por isso, não permita que a essência do nosso ser recriado, a imagem e semelhança de Deus, nova criatura, com uma função, a missão de proclamar a glória de Deus entre todos os povos, sejam enxertados na forma com que o mundo quer que a gente passe a essência para eles saberem o que é o Evangelho. Então não dá. Então, quando Paulo fala lá em Romanos 12, 1 e 2, que rogo, pois, irmãos meus, pela compaixão de Cristo Jesus, né, que não vos conformeis com esse mundo. Como é que era? Rogo-vos, pois, irmãos meus, pela compaixão de Cristo Jesus. Como é que é todo o versículo aí? Esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus, bem especificamente, é que todos os povos possam ouvir o Evangelho. Mateus 24, 14. Então virá o fim. E o Evangelho do Reino, que manifesta a glória de Deus. Lembra que a gente falou do Evangelho do Reino desde o início? O Evangelho do Reino que manifesta a glória de Deus. Ou Jesus fez o que na sua passagem terrena? Em tudo que ele fazia, o que Jesus mais quis fazer na passagem dele terrena? Era trazer a glória para ele? Não. Trazer a glória para o homem? Não. Trazer a glória para algum governo? Não. Em alguns momentos ele falou para os governos que o próprio julgou. Ou você acha que eu não poderia pedir ao Pai agora mesmo? Então ele não estava trazendo a glória para governo, não estava trazendo a glória para homem, não estava trazendo a glória para ele. Todas as passagens de Jesus vai revelar que ele estava dando glória ao Pai. Não há como eu fazer missão se eu não tenho entendimento de entender, de compreender que a minha missão, mais do que qualquer tarefa, é manifestar a glória de Deus. Jesus é o nosso exemplo. Manifestar a glória de Deus, a fama de Deus, os feitos de Deus, a criação e toda a glória de Deus está aqui. Os céus proclamam a tua glória. O firmamento anuncia as tuas maravilhas, a glória de Deus. Eu preciso anunciar a grandeza de quem Ele é. Eu preciso ter sabedoria para como fazer isso dentro de uma conversa comum. Dentro de uma conversa natural. Por quê? Porque aí eu posso dizer, eu estou numa missão. Deus me chamou para testemunhar da grandeza dEle. E a primeira pregação de Pedro não teve história. Aquela primeira depois, primeira depois de Pentecostes, não teve história. Não teve história. A pregação de Pedro, que quase 3.000 homens, não teve história. A pregação de Pedro teve relato da palavra. Do livro de Joel, isso que está acontecendo, vocês crucificaram, isso já ia acontecer, esse que foi crucificado, relato da palavra de Deus. Ele poderia pensar assim, não, peraí, tem muitas pessoas, e foi o evento mais missionário que teve na Bíblia. Deus já manifesta a grandeza do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, já manifesta a grandeza dele num evento completamente missional, onde pessoas ali, mesmo sendo saído do povo de Israel, mas que já estavam morando em outros lugares, já, com outros costumes, vindo, e ali, diversos, quase 14 idiomas ali, eu acho que estavam sendo falados ali naquela época, e a glória de Deus se manifestou. E quando todo mundo estava parado, Pedro entra com uma mensagem relatando as Escrituras Sagradas, e aquilo foi suficiente para constranger o coração daqueles que estavam para perguntar: o que faremos para ser salvos? O maior instrumento da glória de Deus está na nossa mão, as Escrituras. Então,
O motivo supremo de missões é levar a glória de Deus a todas as nações. Próxima aula, nós estaremos falando de base bíblica de missões no Velho e no Novo Testamento. Base bíblica, por que a gente tem que fazer? Por que a gente tem que ir? Qual a história que Deus trouxe? Desde lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a promessa. Depois, como se percorreu ali Noé, nova aliança que ele fez. Depois, de novo, com Abraão, né, da onde veio o povo de Israel para manifestar a presença de Deus entre todos os povos ali, mas sempre com a proposta de todos os povos. Deus nunca chamou essas pessoas para que elas fossem simplesmente só aquele povo, não. Sempre a proposta de Deus foi que todos os povos, os próprios profetas, os profetas, eles também profetizaram para outros povos. Não ficaram presos. Então, é entender isso, para a gente não criar uma bolha de achar que só nós. A glória dele precisa ser conhecida em todos os povos, para que todos os povos possam adorar ao Senhor. Então, essa é uma missão grandiosa que a gente não tem condições de fazer. Por isso que ele não deixou na nossa mão fazer. Ele trouxe a gente para participar com ele, porque ele está fazendo. Amém, queridos? Nós temos 5 minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Uma dúvida? Hein? Então nós vamos orar para encerrar. Tá bom. Aí a gente vai, então, próxima aula. E essa daqui eu já vou colocar lá no grupo a partir de amanhã, para vocês verem, sempre quando termina, tá bem? Vamos colocar de pé.